Boa tarde. A proibição de apanhar lapas na Madeira não está a travar a cobiça dos infratores. Pelo contrário, o mercado negro disparou. O Diário de Notícias da Madeira revelou hoje que no ano passado a GNR detectou 6 vezes mais casos de apanha ilegal do que em 2024. A explicação é simples. O fruto proibido tornou-se num artigo de luxo. Com a captura interditada para salvar a espécie, o preço na restauração triplicou em apenas 2 anos. A alta procura faz com que o risco compense, numa altura em que, legalmente, o que chega à mesa dos madeirenses é, na sua maioria, produto congelado ou importado dos Açores. Dizem que normalmente o fruto proibido é sempre o mais apetecido, não é? Qualquer coisa assim deste género. Aquilo que nós temos informação e dialogamos com a GNR com frequência sobre esse e outros assuntos é que efetivamente o número de infrações detectadas aumentaram. Porque é que isso aconteceu? Obviamente que o período de interdição certamente é uma das razões que explicam provavelmente essa questão. O outro também, se calhar, o risco poderá compensar, porque aquilo que se diz é que o preço valorizou imenso em consumidor final, que a dose de lapa está muito mais cara do que aquilo que estava, e também, se calhar, porque os recursos humanos e materiais das instituições, neste caso da GNR, também estão cada vez mais capacitados e mais predispostos para estas mesmas ações. Nuno Maciel, secretário regional com a pasta das pescas, garante que essa apanha ilegal está a ocorrer em zonas mais acessíveis. Essa apanha é um pouco espontânea e é um pouco em zonas mais acessíveis, que nas zonas onde há maior produção de lapa, eventualmente isso não esteja a acontecer. Mas sim, essa apanha ilegal poderá fazer com que o Governo Regional tenha que tomar medidas mais drásticas durante mais tempo, e isso nós também não queremos. Prolongar mais o tempo de interdição? Prolongar mais o tempo de interdição, aumentar os peritos de defesa. E é isso também nós não queremos. O governante reforçou a este propósito que a interdição à apanha da lapa não foi uma decisão tomada de ânimo leve. É importante percebermos que esta não foi uma medida tomada de ânimo leve e não foi uma medida tomada sem conhecimento científico do estado da espécie. E o que nós queremos é que a espécie possa estar nos mares da Madeira por mais anos e possa acompanhar a nossa gastronomia, até porque faz parte também um pouco da nossa identidade cultural e é um reforço também para a nossa imagem turística. O que queremos é que percebam que esta é uma medida corretiva, a bem da sustentabilidade da espécie, que está a ser acompanhada do ponto de vista científico por técnicos superiores da Direção Regional de Pesca e que, sem este período de interdição, dificilmente conseguimos recuperar. Do lado de quem cumpre a lei, há balão de oxigênio para proteger os apanhadores profissionais que estão impedidos de trabalhar. O Governo Regional ativou este mês um apoio financeiro extraordinário, compensando-os pela perda de rendimento durante o defeso prolongado. Nuno Maciel falava esta manhã durante a entrega de 3 novas viaturas de recolha à empresa Águas e Resíduos da Madeira, depois de um ano em que a ARM recolheu 166.500 toneladas de resíduos. Trata-se de virmos a continuar a colmatar uma dificuldade que é o envelhecimento das viaturas de recolha de lixo. Neste momento temos as viaturas com uma idade média de 16 anos. É preciso renovar estas mesmas viaturas, este mesmo parque automóvel, até porque a região autónoma da Madeira, fruto do crescimento económico que está a ter, do desenvolvimento e também do turismo que nós temos, nós fechamos o ano de 2025 com uma recepção nas nossas instalações, nas nossas diferentes infraestruturas, de cerca de 166.500 toneladas de resíduos recepcionados. As 3 novas viaturas agora apresentadas representam um investimento de 786 mil euros e vão operar nos 5 concelhos onde a empresa assegura a recolha em baixa de resíduos, podendo ser afetas, consoante as necessidades, a municípios como Câmara de Lobos, Santana, Machico, Ribeira Brava e Porto Santo. Paralelamente, encontra-se já em curso um procedimento para a aquisição de mais 3 veículos. O escândalo de tortura e violação na Esquadra do Rato, em Lisboa, tem uma ligação direta à Madeira. Um dos agentes da PSP que estão em prisão preventiva é natural do Porto Santo. Os 2 polícias, de 21 e 24 anos,
são acusados pelo Ministério Público de crimes de extrema violência. Escolhiam vítimas vulneráveis como sem-abrigo, toxicodependentes e imigrantes para os agredir brutalmente com socos e bastões, chegando a cometer atos de violação e sodomia enquanto filmavam as agressões com os telemóveis. Paulo Jardim, do Sindicato Independente dos Agentes da Polícia na Madeira, não esconde o choque. O dirigente admite que casos destes envergonham a farda e mancham a instituição. A imagem vai ficar sempre manchada. É um fato bastante reprovável estão a usar o seu estatuto de polícia para fazer determinadas situações. Se for a ser verdade, é altamente reprovável. E os jovens hoje em dia têm que ver que a polícia não é só aqueles, ou aqueles que vão para a polícia se calhar querem usar a farda. Não podem usar a farda para fazer tudo o que lhes apetece. Porque depois o ter sai pela culatra, como está a acontecer. Ser polícia não é fazer essas coisas, é tentar ajudar o cidadão na melhor medida possível, não é fazer o contrário. Perante a gravidade dos factos descritos na acusação, o sindicato questiona como é que estes jovens conseguem entrar na polícia. Paulo Jardim defende que é urgente rever os critérios de recrutamento, apertando a malha nos testes psicotécnicos para detectar personalidades violentas. Não sei se conseguem escrutinar mesmo, não sei se tem alguma avaliação psicológica recente, ou seja, daqueles psicólogos de gaveta. O que é interessante ver é que ultimamente tem havido casos assim cada vez mais chocantes e nós temos de perguntar de quem é a culpa. Antigamente entrávamos apenas com 21, que era uma idade que eles julgavam já ser melhor. 18 anos já é aquela idade que se calhar acham que dá tudo certo, até deixar de dar. E depois tem demasiada liberdade. E ainda por cima em Lisboa geralmente estão os polícias mais novos, que os que acabam os cursos geralmente vão todos para Lisboa, e depois se calhar falta aqueles mais velhos para encaminhá-los no caminho certo. O agente da PSP também não tem dúvidas. Na Madeira nunca iria acontecer o que aconteceu em Lisboa. Na Madeira temos uma medida de idade já de uns 40 e tal anos dos polícias. E os polícias novos, quando vêm aqui, já, na sua maioria das vezes, estão acompanhados por outro elemento mais velho. E o elemento mais velho não se vai sujeitar a casos desses e que sejam expostos. Vai chamar a atenção do elemento mais novo. Em Lisboa, aquilo saem todas as escolas, aquilo se for uma escola de 500, 300 ou 400 vão para Lisboa. E os que estão lá mais velhos há 5 ou 6 ou 7 anos, é que vão começando a ir para os outros comandos. Aqui não acontece por causa de estarem acompanhados em 90% das vezes ou mais de elementos mais velhos. Às vezes eles podem ser mais abusadores ou mais ariscos e o elemento mais velho já tem aquela ronha, aquela manha de olha, cuidado que isto não é assim, tu não podes fazer isto, que isto vai dar problemas. Declarações de Paulo Jardim sobre o caso que envolve 2 agentes jovens da PSP, um deles, Porto Santense, que aguarda agora julgamento em prisão preventiva no estabelecimento prisional de Évora, acusado de tortura, sequestro e violação agravada. A marcar o ritmo da campanha, a sondagem diária da Pitagórica para a TSF, JN, TVI e CNN Portugal acentua as tendências dos últimos dias neste que é o último dia para captar o voto dos eleitores. Judite Menezes e Sousa. De ontem para hoje inverteram-se as posições na dinâmica de Vitória e é agora António José Seguro quem os inquiridos indicam como sendo o provável vencedor da primeira volta, seguido por André Ventura. Nas intenções de voto persiste o empate entre os 3 candidatos no topo. Seguro cresce para os 24,2%, Ventura sobe para 22,9% e Coutrinho recupera para os 21,1%. Ou seja, os 3 estão empatados dentro dos cerca de 3% da margem de erro desta sondagem diária. António José Seguro lidera no voto feminino, entre os mais velhos, no centro, sul e ilhas. Ventura ganha no voto masculino e nas classes mais baixas. Coutrinho tem cerca de 1/3 dos votos jovens e na Grande Lisboa e tem também vantagem nas classes altas. Henrique Gouveia Melo e Luís Marques Mendes surgem em queda, com 13,4% para o Almirante na reserva e 12,6% para o candidato apoiado pela AD. No fim da tabela das intenções de voto estão Catarina
Catarina Martins com 1,8%, António Filipe com 1,6%, Jorge Pinto com 1,3% e Manuel João Vieira com 1%. Nos vários cenários possíveis para a segunda volta, se forem Seguro e Coutrin os inquiridos apontam agora para o empate, os dois surgem em vantagem face a todos os outros adversários. Última sondagem diária antes do dia das eleições, que tem a seguinte ficha técnica. Desde ontem e até amanhã, a subamostra diária é de 350 entrevistas. No total, hoje, são 903 entrevistas realizadas entre 12 e 14 de janeiro pela Pitagórica para TSF, JN, TVI e CNN de Portugal. A amostra representa o universo eleitoral português, tendo por base os critérios de género, idade e região, e para um grau de confiança de 95,5%, corresponde a uma margem de erro máxima de cerca de 3,3%. A seleção dos entrevistados foi realizada através da geração aleatória de números de telemóvel, mantendo a proporção dos 3 principais operadores, e a taxa de resposta foi de 48,86%. O estudo tem como objetivo avaliar a opinião dos portugueses sobre as presidenciais e a direção técnica é da responsabilidade de Rita Marques da Silva. A campanha para as presidenciais fecha hoje com uma autêntica invasão à capital portuguesa. A maioria dos 11 candidatos escolheu a Grande Lisboa para as últimas ações de caça ao voto antes da ida às urnas no domingo. É em Lisboa que se cruzam hoje os caminhos de Henrique Gouveia e Melo, Marcos Mendes e André Ventura. O líder do Chega cumpre a tradicional descida do Chiado à tarde, enquanto António Filipe, apoiado pelo PCP, aposta num desfile a partir do Largo do Carmo. A fugir à regra estão apenas os liberais e o Bloco de Esquerda. João Coutrin, Figueiredo e Catarina Martins mantêm-se a norte, com ações concentradas entre Guimarães, Braga e Porto. Já António José Seguro tenta fazer o pleno. Começou o dia no norte, mas viaja para o sul para o comício final em Lisboa. Recorde-se que este é o boletim de voto mais extenso de sempre, com 11 nomes na corrida à sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa. Se ninguém garantir a maioria absoluta no domingo, a segunda volta está marcada para 8 de fevereiro. No desporto, o Nacional arranca a segunda volta do campeonato com vontade de ajustar contas em Barcelos. Na antevisão ao encontro diante do Gil Vicente, marcado para amanhã, Tiago Margarido antevê uma história diferente daquela que se escreveu no primeiro jogo da Primeira Liga, em que os alvinegros perderam diante dos gilistas na Choupana. Gil Vicente Nacional, que se joga amanhã às 3h30 da tarde no estádio Cidade de Barcelos, e onde os alvinegros procuram agora dar uma resposta diferente daquela que tem sido a história da primeira volta. Sim, ganhou aqui na primeira jornada, na altura. É um momento que ainda estávamos em criação, digamos assim, estávamos a formar, com os jogadores a chegar, com um modelo de jogo ainda pouco assimilado. Contextos diferentes, agora temos uma volta nas pernas, como eu costumo dizer, então assim, estamos muito mais preparados para este jogo do que estávamos nesse da primeira volta. Gil Vicente a fazer uma grande época, uma equipa que está abaixo dos 3 grandes, só por isso diz a qualidade tem tido nesta primeira volta. Portanto, obviamente, como todos os jogos nesta Liga, será um jogo dificílimo, ainda mais por estes motivos que acabamos de referir. Contudo, também acreditamos mais fortes que aquilo que estávamos na primeira volta. Acredito, não, tenho a certeza. Portanto, vamos com muita ilusão para o jogo e com uma crença muito grande que vamos conseguir pontos. Gil Vicente Nacional, que se joga amanhã às 3h30 da tarde no estádio Cidade de Barcelos, conta com transmissão televisiva na Sport TV 2. Na segunda Liga, o Marítimo inicia este fim de semana a segunda volta do campeonato com uma deslocação ao terreno do Lusitânia de Lourosa. A equipa verde-rubra entra nesta nova fase da competição, com o técnico Miguel Moita a traçar já o perfil necessário para o sucesso, foco absoluto e tolerância zero ao facilitismo. O treinador maritimista avisou há instantes na conferência de imprensa de antevisão ao encontro da próxima jornada de que esta segunda metade da época a margem de erro é mínima e a concentração terá de ser palavra de ordem. Vamos iniciar
segunda fase do campeonato, e isso é muito importante que as pessoas e nós, enquanto clube, percebamos isso, que ainda falta muito caminho pela frente. O próximo jogo é contra um adversário de qualidade, um adversário que subiu da Liga 3 o ano passado, mas que este ano continua muito forte, que tem um treinador que não sei se estou a dar alguma informação errada, mas eu acho que é um dos mais experientes desta segunda Liga, cerca de 260, 270 jogos, que conheço já de anos anteriores, e que é uma equipa muito pragmática, muito forte nas bolas paradas e que defende muito bem, defende em bloco. E acredito que vai ser um jogo dificílimo, mas que nós estaremos à altura de ser competitivos e de o ganhar. Uma segunda volta que não pode dar lugar a qualquer tipo de deslumbramento. Sim, evitar um deslumbramento. Isso foi logo a primeira mensagem que tive com os jogadores no início da semana. É muito bom, é muito positivo que os jogadores continuem com esta energia, e é sempre muito bom cavar o fosso, digamos assim, aumentar a distância que temos para o segundo e terceiro classificado, mas a forma com que nós lidamos com as coisas não é de deslumbramento, nem de baixar a intensidade. Nós continuamos com os pés bem assentes no chão e trabalhamos todos os dias, eu sinto, para continuar a dar aos adeptos e a dar vitórias ao nosso clube e aumentar essa distância. Lusitânia Lourosa Marítimo, que se joga às 14h de domingo. Mais de 1.900 atletas vão participar amanhã na Maratona do Funchal. O evento conta com 3 provas distintas: a clássica de 42 km, a meia maratona e a mini de 10 km, que trazem à região centenas de estrangeiros. Egídio Olim, presidente da Associação de Atletismo da Madeira, destaca o peso do turismo desportivo, com muitos estrangeiros a viajarem propositadamente para correr na ilha. Nós vamos ter, nesta Maratona do Funchal e englobado nas 3 provas que compõem este evento, vamos ter mais de 1.900 atletas, sendo que cerca de 60% são forasteiros, portanto, atletas continentais e atletas estrangeiros, e pelo último balanço que tínhamos feito, iriam estar presentes 42 países aqui na nossa região. Ora, isto sabendo que as pessoas vêm à Madeira correr, que não vêm sozinhos, que muitos deles vão estar vários dias aqui, alguns até mais do que uma semana, sabemos o que é que isto vale a nível de movimentar a economia da nossa região, sabemos o que é que isto vale em deixar euros aqui na nossa região, muito, e todos nós ficamos a beneficiar com isto. Uma logística de grande dimensão que obriga a cortes de estrada. Egídio Olim alerta que a zona hoteleira e a estrada monumental serão os pontos críticos em termos de trânsito, pedindo compreensão aos condutores. Apelamos a todos os funchalenses, especialmente aqueles que vivem na zona hoteleira, vivem e trabalham, que no sábado, grosso modo, entre as 15 horas e as 18h30, portanto, toda a zona hoteleira irá estar com grandes condicionamentos de trânsito, e que pedíamos a especial compreensão a todas as pessoas que, de uma maneira ou de outra, podem ser lesadas com a realização deste evento, que compreendessem, que tivessem em atenção também que este é um evento que se faz uma vez por ano, que ao fim e ao cabo é num sábado à tarde, e que programassem a sua vida de maneira que não fossem prejudicados nem tivessem algum constrangimento, portanto, durante a tarde deste sábado. Perante os inevitáveis transtornos na circulação, Carlos Rodrigues, vice-presidente da autarquia do Funchal, deixou um apelo à tolerância. O responsável pede que a população acarinhe o evento, lembrando que a corrida é hoje em dia uma prática enraizada nos hábitos de muitos funchalenses. O atletismo, especialmente o atletismo de estrada, o atletismo de rua, ao fim e ao cabo, é talvez das atividades que mais pessoas anónimas e não profissionais, não competidores, envolve. Aliás, basta ver as ruas do Funchal durante determinadas horas e ver a participação e a quantidade de pessoas que fazem, quer desde as caminhadas, quer desde as corridas, quer a marcha, e portanto
é de facto uma atividade que nós temos que acarinhar para o bem de todos. A Horários do Funchal informou que vai disponibilizar transporte gratuito para os atletas que participem na Maratona do Funchal, que se realiza já amanhã, dia 17 de janeiro. Mediante a apresentação do dorsal, peitoral da prova, os participantes podem viajar de forma gratuita entre a 1 da tarde e as 10h30 da noite. A fechar, saiba que o IPMA acaba de agravar os avisos para o arquipélago da Madeira. A Costa Norte e o Porto Santo vão estar sob aviso laranja devido à forte agitação marítima na madrugada de domingo. A situação no mar começa a complicar-se já a partir das 6 da tarde de hoje, com aviso amarelo, mas o pico da ondulação acontece entre a meia-noite e as 9 da manhã de domingo, a altura em que as ondas de noroeste podem superar os 5,5 metros. Além do mar, o vento também vai dar que falar. A partir das 9 da noite de amanhã, sábado, entra em vigor um aviso amarelo para vento forte. As rajadas podem chegar aos 80 km/h na orla costeira, mas a maior preocupação vai para as zonas montanhosas, onde o vento poderá superar até aos 110 km/h. A Proteção Civil recomenda redobrada atenção nas atividades junto à costa e evitar zonas arborizadas nas serras.